Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na 6ª edição do Web Talk Law and Fashion, que é uma iniciativa em parceria da Comissão de Direito da Moda da OAB-RJ e da ABPI. Então, para a gente da comissão e da ABPI também, é um prazer estar aqui nesse 6º Talk. No talk de hoje, já começo aqui pedindo desculpas, porque a Débora não vai conseguir estar aqui na abertura, mas ela vai entrar durante o talk para estar aqui com a gente. A gente vai ter a mesma dinâmica, que eu acho que vários de vocês já conhecem, que vai ser informal, falar sobre assuntos atuais, e quem quiser mandar pergunta, coloca no chat, e quem quiser vir fazer perguntas, sinaliza que a gente coloca para dentro da roda. Então, o tema de hoje eu reputo como sendo um tema totalmente do momento, né? Eu acho que é um tema que nunca cai de moda, já vou até vou apresentar fazendo uma pergunta para o Douglas, uma provocação para ele falar daqui a pouquinho, porque é um tema que fala de solução de um problema, e para uns, e de solução também para os outros, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o planejamento e para a expansão. Então, o nosso tema de hoje são os conglomerados de moda, ou seja, uma forma de solucionar o problema do varejo através da reunião de diversas empresas sob o mesmo comando para dividir algumas tarefas da gestão e outras que a gente vai conversar durante esse talk. Para dividir esse espaço e aqui apresentar esse tema para vocês, a gente tem a honra, eu estou falando no plural porque sou eu e Débora, de trazer uma pessoa que nos é muito querida e que eu digo que é o mago dos M&As do varejo de moda, Douglas Carvalho. O Douglas é economista, fundador da Target Advisor, e ele vai dividir com a gente a experiência dele nessa hora de um lado, hora de quem está comprando, hora de quem está querendo ser comprado, né, Douglas? É duro. É duro? É duro ou é emocionante? Olha, tudo bem que tem uma certa idade, tem uma hora que você chega numa idade que você também não quer tanta coisa muito emocionante assim, né? Porque o que é mais emocionante? Os clientes, eles gostam. Essa negociação, o que é mais emocionante? Essa negociação ou as corridas lá que você participa como piloto? Com certeza as negociações. A corrida é muito mais tediosa do que qualquer negociação de M&A. Por causa de uma variável muito delicada, que é aquela palavra que é chamada expectativa. E não é expectativa de um. Vou dar exemplos aqui. O próprio Rodrigo, que é o nosso convidado, ele, quando a gente conversou com ele lá atrás, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não falava só com ele. Eu falava com ele, falava com o irmão dele, falava com o pai dele, que é o cara que colocou o ovo de pé, trabalhou, que fez aquilo acontecer, que é uma pessoa de idade, que tem um conhecimento, muitas vezes o cara não tem computador na mesa, mas se você perguntar quanto ele tem de bermuda na loja do Acre, ele sabe de cabeça. Então, como é que você vai falar com um cara desse? É uma sumidade. Então, a expectativa, ela é a que mais move a gente, mas é a que mais atrapalha também, porque muitas vezes todos nós temos a expectativa de vender uma empresa, de trazer um aporte porque o cliente precisa, e muitas vezes a gente não consegue chegar lá. E aí não é culpa do Douglas, não é culpa da Renata, não é culpa do Rodrigo, é culpa de um todo e a gente não consegue chegar lá. Mas, com certeza, é uma atividade muito legal, mas que é, infelizmente, muito estressante, não tem jeito. Mas nesse caminho, né, Douglas, há um aprendizado tanto para quem está de um lado como para quem está do outro. Eu acho que todos ganham só nessa disposição ou nessa intenção em setar a expectativa, em ajustar, em se... Aprende, né? Quando você começa uma negociação da venda de uma empresa, seja uma participação
minoritária ou majoritária, até 100%, o teu cliente ele começa a se preparar para isso. O Rafael, depois ele vai falar, é um caso clássico. Ele foi dono de empresa, outras marcas, que deu certo, que deu errado, aí montou uma que foi um mega sucesso. É difícil a pessoa se desprender disso, né? Peraí, pô, eu fiz aqui, coloquei o ovo de pé, pô, cheguei lá, passei por 300 moedas, não sei quantos planos econômicos, pô, eu tô aqui vivo até hoje. A empresa do Rodrigo tem, sei lá, 50 anos, pô. Então, assim, o cara vai se preparando também, porque um dia vai chegar a data de assinatura e ele vai colocar a assinatura dele no papel e aquele dia a empresa já não é mais 100% dele, entendeu? Então, é um aprendizado constante, aprendizado de 8 meses, que é o tempo que demora uma negociação dessa, entendeu? Eu vou aproveitar aí o gancho que você fez e vou agradecer e chamar para o talk, né, o Rafael Sayon, que é o criador da Bob Store e da 24/7, que eu quero que ele conte para a gente como é que foi essa jornada. A empresa, a marca começa predestinada a passar por uma operação dessa ou essa operação aparece por N fatores inesperados? Só um minutinho que eu vou abrir o seu áudio. Não, você precisa abrir o áudio, por favor. Abriu aqui? Sim, sim. Então tá bom. Boa noite a todos. Então, essa loucura toda que o Douglas falou, na verdade, no meu caso, não foi 8 meses, foram 12 meses. E quando eu montei a marca em 96, eu nunca imaginei que eu fosse vender a marca, né? Depois de 16 anos, o Douglas me procurou e eu já estava cansado. Passei por um processo muito longo. Na verdade, minha vida, daqui 3 anos, vou fazer 50 anos de moda e até vou escrever um livro de tanta coisa que eu já passei, tanta experiência. Então, na época que o Douglas me procurou, realmente eu estava cansado por tudo que eu já tinha passado e a proposta foi muito boa e aí a gente resolveu negociar. E como ele falou, é muito duro na hora da assinatura, passa um filme na sua cabeça por tudo que você passou, tudo que você construiu, mas a gente tinha uma perspectiva boa com a Embrands, que foi a compradora da marca, de eu ficar 5 anos lá na marca e poder continuar o meu trabalho desenvolvendo o produto, colocando o meu DNA na marca. E aí que foi a maior frustração, porque eu imaginava uma coisa e foi outra completamente diferente. Então ali eu percebi que o mundo caiu mesmo e não consegui ficar mais do que 1 ano. E aí fiquei 5 anos fora do mercado por efeito de contrato. E como eu sou um apaixonado por moda, acabei voltando 3 anos e meio atrás, já com 62 anos, começando tudo de novo. E aí eu não esperava que fosse acontecer essa pandemia. Na hora que a marca já estava decolando, né? Aí começa tudo de novo. Vamos voltar, vamos redimensionar tudo e vamos ver o que vai vir agora pela frente. Muito bom. Rodrigo, desculpe. Rodrigo, vem para o Talk também. Seja bem-vindo, Tá Rodrigo Caselli. O Rodrigo, ele é o CEO do Grupo Avenida, membro do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e do IPO, que olha... Muito bom. Dispensa comentários, enfim. É verdade. Como é que é a sua experiência aí com esse tipo de operação? Bom, primeiro eu queria agradecer você, Renato, e o Douglas pelo convite de estar participando aqui da live. Dar boa noite para todos. Boa noite, Rafael. Prazer te conhecer, Rafael. E boa noite para todos que estão nos assistindo. No nosso caso, né, nossa empresa, o Grupo Avenida, tem hoje 42 anos de idade, foi fundado pelo meu pai. Nós somos uma empresa de varejo de moda voltada para a classe C e D, né? Nós somos a maior rede de moda para as regiões centro-norte lá do país.
Nossa matriz é no Mato Grosso, em Cuiabá. E a empresa foi fundada pelo meu pai em 1978. Meu pai veio das casas pernambucanas, trabalhou 15 anos lá. Fundou sua primeira loja em Cuiabá, com 50 metros quadrados. E aí foi construindo ao longo dos anos, crescendo lá na região, né? Então, assim, foi um crescimento orgânico, muito duro. Quando chegou em 2010, nós começamos a procurar uma outra alternativa de capitalização para a companhia. Em 2010, nós começamos a buscar um fundo de investimento, a gente já estava querendo dar outros saltos, né? Continuar crescendo uma companhia de varejo no Brasil, só usando recursos de bancos, esses recursos de capital de giro, é muito difícil. Porque a corda vai apertando o seu pescoço. Então, lá em 2010, a gente começou a buscar uma outra fonte, e essa fonte, na nossa cabeça, deveria ser um fundo de private equity. E aí, em 2013, eu conheci o Douglas, e a gente já estava nessa busca, já estava nesse caminho há um tempo, e o Douglas me ajudou a chegar no Quineia, e aí, que hoje é o nosso sócio, né? O Quineia, o fundo de investimentos do Quineia, que é uma empresa do Itaú. Eles estão com a gente desde 2014. Mas o Rafael comentou ali, né, no momento da assinatura, eu me lembro bem que no dia da assinatura, acho que o Douglas deve lembrar bem também, meu pai assinou os contratos lá, no escritório de advocacia aqui na Faria Lima. Machado, né? Meyer. E aí ele assinou tudo, desceu, foi lá para a portaria do prédio, foi fumar. Fumou um cigarro, chorou mesmo, e Verdade. abraçou a gente, falou assim, acabei de assinar minha aposentadoria. Porque para ele, aquele momento ali da assinatura, da venda, né, de um pedaço da companhia, era o simbolismo dele realmente estar passando o bastão para a gente e agora para os novos sócios, né? E, de fato, 6 meses depois, ele se aposentou mesmo. Ele participou no começo das reuniões de conselho como conselheiro, mas depois de 6 meses, ele nem do conselho ele não quis mais participar. Ele ainda é ele ainda é o maior sócio, né, em números de ações, mas ele não participa de nada mais da administração da companhia. Ele realmente passou o bastão e confiou muito na gente, né? Então, essa foi uma experiência muito bacana. A gente está com 2 pessoas que tiveram o mesmo início e uma percepção diferente da continuidade, e a solução foi diferente, né? Então, nenhum dos 2 negócios começaram visando já uma operação desse tipo. E aí eu vou passar para o Douglas, né, Douglas? Como é que você estabelece... Na verdade, assim, o que o Rodrigo falou é uma coisa que é super comum, que é essa parte de sucessão, né? Em vestuário, a figura do criador é muito forte. Principalmente no vestuário moda, que não é tanto a linha do que o Rodrigo fazia, mas é muito o que o Rafael fazia. Então, todo mundo conhecia a marca por causa do Rafael. Sim. Então, a pessoa conhecia Fórum por causa do Tufi. Conhecia Azul por causa do Renato. Então, a figura estilista versus marca era muito forte. E não necessariamente existe uma sucessão, existe filho. Tudo bem, o filho do Rafael montou marcas, mas não sucedeu ele. Entendeu? Então, você tem um problema de sucessão. No caso do Rodrigo, e eu disse isso, eu lembrei de uma frase quando a gente assinou, que tem todo aquele evento para assinar o contrato, e aí me passaram a palavra, e eu falei para o seu Ailton, falei, seu Ailton, o teu maior legado, o seu maior trunfo foi ter feito a sucessão da sua empresa. Eu acho que o teu maior ativo está aqui nessa sala, que era o Rodrigo, e o Cris, que era o irmão do Rodrigo, que também trabalhou e trabalha na empresa. Que eu falei, esses caras é que vão tocar, que vão acertar, que vão errar. Isso em moda é muito difícil. Ninguém vai fazer e tratar das pessoas, do cliente, como o Rafael faz. Ele não vai transferir isso para alguém. Não tem jeito. Tanto que é comum,
e aí também nós vamos falar isso, o Rafael vai falar isso bem, que quando o cara da marca sai, a marca afunda. Perdeu a identidade. Tem exemplos, né, disso. Na Mas verdade, tem um monte. porque em moda a gente está falando do negócio e da realização que aquele negócio dá para quem está à frente, né? Exato. E o quanto aquilo materializa o espírito do seu estilista, do seu idealizador, né? Assim, porque tem um cunho autoral e personalíssimo que a gente não pode afastar. Mas isso tudo faz sentido porque também tem o lado de negócio, e o Gonzalo muito bem pontuou aqui no nosso chat, que é a necessidade de capitalizar. E seja para fazer o negócio decolar, seja para abrir a possibilidade de outros negócios, seja para se inserir num ambiente que às vezes você considere um pouco ou bem mais profissional do que você teria sozinho. E cada um vai ter os seus prós e contras, como tudo, né? Agora, eu queria entender um pouquinho mais dessa estratégia. Como é que foi para vocês a hora de falar, olha, agora, o Rodrigo acho que pontuou isso de uma maneira bem ele precisava buscar capital, não dava para viver da forma que estava sendo, para crescer daquela forma, e aí fez a opção, encontrou o mago, o Douglas. E aí eu vou fazer já duas perguntas, uma para o Rafael. Chegou, careca, se diverte. Como é que foi isso para ele, né? Esse momento em que ele falou, ok, estou disposto, que na verdade foi o inverso, você foi procurado pelo Douglas, não é isso, Rafael? Pelo que eu registrei. E ao Douglas, como é que você faz esse match aí com um lado e outro? Porque, na verdade, quando eu resolvi vender e fui procurado pelo Douglas, e foram 16 anos com o que eu tive com a marca, eu não contei meu começo. O começo da marca foi... Eu tinha uma outra empresa que eu estava falido, o meu sócio me roubou, eu estava completamente... Não tinha dinheiro nem para pagar almoço... almoço para pagar a janta e dos meus filhos, e estava uma loucura. Aí comecei a empresa toda com dinheiro emprestado e foi crescendo e cheguei. Então, o estresse nesses 16 anos foi uma coisa muito estressante mesmo. Eu estava no ponto assim, a hora que chegou o Douglas, falei, vamos vender, que eu estou precisando descansar e tal. Mas depois de um mês eu já estava louco para fazer outra coisa. Mas, enfim, eu fiquei esse um ano lá na Embrands e depois mais 4 anos fora. E aí eu percebi que eu não ia me aposentar com 62 anos de jeito nenhum. E eu falei, bom, vamos começar tudo de novo. Aí comecei com uma marca, inclusive o logotipo da marca é um coração, justamente pela paixão que eu tenho pela moda, né? E aí foi, quando eu comecei, eu nunca podia imaginar, lógico que eu tracei um plano, ia começar a abrir franquia depois de um ano e meio, depois que a marca já tivesse um pouco estabilizada e tudo mais. Mas depois do 3º mês, começaram a me ligar, meus ex-franqueados da Bob Store começaram a me ligar querendo abrir minha franquia. Falei, mas calma, vocês não conhecem nem a marca ainda? Não importa. Para você ter uma ideia, em 1 ano e meio, 20 franqueados da Bob Store fecharam para poder abrir comigo. Então, eu não estava preparado para isso, tive que correr, me adaptar, comecei a contratar pessoal para poder adequar a empresa para receber essas 20 franquias que 1 ano e meio começaram a querer trabalhar comigo de novo. E isso, para mim, você colhe aquilo que você planta. Então, isso é uma realização. Aquilo que eu falei no início, né? A marca está atrelada muito à pessoa. Então, o cara nem sabia o que era 24/7, mas acreditava no potencial que o Rafael trazia. Então, quem vendeu a marca não foi o estilo, não foi o produto, foi o Rafael. A pessoa acreditava e acredita nele. Ele é o cara que consegue catalisar essa credibilidade, entendeu? Então, deixa eu só fazer só um parêntese aqui, eu vou voltar a palavra para você, Rafael. Douglas,
nesse ponto, é muito importante, né, pela ponderação do Rafael, não quero sair do mercado, e pela possibilidade de novos negócios, é que se ter estabelecido nos contratos o tempo de não competição, a cláusula de não competição. Porque a cláusula de não competição visa proteger exatamente essa operação. E aí vem um outro ponto. O quanto mais independente é a empresa, menor precisa ser essa cláusula. Nos contratos de moda, isso é muito difícil, porque como bem destacou o Douglas e o Rafael, cada um com seu viés, o negócio é muito dependente de quem está ali à frente do business, né? Renata, eu realmente nunca tinha pensado que depois de vender a empresa, eu fosse fazer outra, porque a minha intenção é ficar lá na Embrands, que comprou a empresa, eu ia ficar feliz porque eu ia estar fazendo aquilo que eu gosto, junto com os meus franqueados que estavam comigo lá há 8, 9, 10 anos. Mas ali eu fui surpreendido porque eu falava, vamos para a esquerda, eles iam para a direita. Então, tudo aquilo que eu podia fazer na empresa que eu estava quando eu estava sozinho, eu não pude mais fazer. E aí só fizeram cagada, desculpa o termo, mas é verdade. E eu comecei a perceber que era uma empresa sem dono. Então, você é tudo completamente incoerente, pessoas diretores que não tinham capacidade de tocar o negócio e que ficavam montando regra para cima de você, e eu via que aquilo tudo ia levar para um outro lugar completamente diferente. Eu não aguentei, pedi para sair, ponto. Então, realmente foi isso. Mas a ideia minha inicial era ficar minha vida lá, fazendo aquilo que eu gosto. Pronto, é isso que eu queria. Mas, infelizmente, não deu. Douglas. Não, eu acho que quando você vende a companhia, é muito difícil, não é o caso só do Rafael, mas é muito difícil você fazer essa ponte, né? Antigamente, o Rodrigo sabe, ele vai poder até falar melhor, ele tinha um dia a dia ali. Querendo ou não, ele era o dono da empresa, ele é o dono da empresa ainda, mas tudo que ele fazia de acerto de erro, se desse errado, caía no colo dele, né? Então, a responsabilidade é uma. Quando você tem um sócio, ou quando você trabalha para alguém, por um período que seja, é diferente. Então, hoje, se o Rodrigo erra, ele já não erra sozinho. Porque por mais que o fundo seja sócio e confiou nele a gestão, o fundo também não quer perder dinheiro. Então, se o Rodrigo fala, agora a gente vai abrir loja de bicicleta, e ele convenceu os caras a fazer bicicleta, e os caras entrarem e foi uma roubada, a situação vai cair no colo do Rodrigo. Então, ter sócio, principalmente um sócio capitalista, um fundo de investimento, é outro bicho. É mais fácil. E outra, mas o que é mais fácil? Você ter um sócio que não entende nada do setor, mas é um cara que tem dinheiro, ou um cara que entende do setor e tem dinheiro? Esse é um problema. O Rafael passou por isso pior que o Rodrigo. O Rodrigo tem sócio em fundo de investimento. O Rafael tinha pessoas que eram do setor. E aí fica aquele negócio, não sei se a palavra certa é da vaidade, mas você fica num nível de excelência que, na verdade, todo mundo tem razão na moda. Se o Rafael faz uma jaqueta preta e fala o que usa é o botão vermelho, e vem um outro cara do setor e fala, não, Rafael, o botão é azul. Quem está certo? Os dois estão certos, entendeu? Então, é diferente. Então, eu acho que a gente vem amadurecendo também essas estruturas, né, e até contratuais que a gente cria para solucionar esses problemas das operações, né, Douglas? Mas eu posso citar um exemplo, Renata, aqui, por exemplo, o Grupo Soma, que vem fazendo um trabalho muito bom, porque ele compra as empresas, ele se associa às empresas, mas ele não tira a pessoa da marca de lá. Por isso que é o único grupo que está dando certo, porque ele deixa o DNA da empresa. Então, o Grupo Soma serve de exemplo para todos os outros grupos que
que não deram certo. Exatamente, eu acho que é por conta dessa curva que a gente fez, né? No início, as operações eram tipo, eu vou entrar e vou tomar conta de tudo e vou mudar e vou uniformizar para fazer com que aquilo entre numa linha de produção e atribuía... eu vou pedir desculpas com o que eu vou falar, porque eu não consegui construir de uma forma mais sutil, mas assim, considerava que quem estava ali não ia ser capaz de acompanhar aquelas mudanças que ele queria, então, na verdade, ele meio que encostava a pessoa, tipo, pede para sair. E aí veio uma transição, uma maturidade também do mercado, que possibilitou essas transações um pouco mais flexíveis, em que se compartilha os setores que não são fundamentais e que não trazem esse tipo que não passam para o cliente, né? O operacional fica bem compartilhado, mas a dinâmica do dia a dia, o DNA da empresa, e sim, enfim, as pessoas que estão ali na linha de frente permanecem. Isso é realmente uma tendência agora, eu diria, né, Douglas? Do mercado de fazer dessa forma, essa transição. O Grupo Soma realmente é um case de sucesso desse tipo de operação e eu não tenho visto mais tão presente essa necessidade de imposição das regras de quem está fazendo o aporte numa operação de fusão. Não, é que você tem muito. O Rodrigo pode até falar melhor que eu sobre isso. Você tem muita oportunidade. Então, não é porque o Aimbrantes não teve tanto sucesso, uma Restock que não teve sucesso, que isso não dá para fazer. Dá para fazer tanto, dá para fazer que o próprio Roberto Jataí, que é o dono do Grupo Soma, está tendo sucesso e vai abrir o capital. E ao longo desses últimos 5 anos, o Rodrigo teve várias oportunidades de fazer M&A, de comprar outras marcas, de se associar, de crescer, e por algum motivo não deu certo, mas eu ainda entendo que esse é o melhor caminho, faz todo sentido, mas tem que ter gestão. Tem que colocar a vaidade no bolso, mas tem que ter gestão. No nosso caso, a gente teve muita sorte, assim, porque o fundo, o Kinea, né, que nós fizemos um negócio com eles, que são nossos sócios, eles têm uma característica de serem sócios minoritários. Eles não têm nem estrutura lá dentro do Kinea para administrar as companhias que eles investem. Mas, ao mesmo tempo, eles participam, eles têm uma participação nas companhias que eles investem de muita disciplina em coisas muito importantes que são caixa e investimento. Então, no nosso caso lá, eles não participam de nada do dia a dia. Então, o dia a dia, quem toca somos nós. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, vamos fazer investimento, vamos abrir mais lojas, aí existe lá o comitê de investimentos que eles participam com 2 cadeiras. Então, depois que eles entraram, porque eu brinco, né, que até antes do Kinea, nossa administração do caixa era deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, vamos abrir loja em tal lugar? Vamos. Eu viajava, gostava de um ponto lá numa cidade tal, ligava pro meu irmão, pro meu pai, achei um ponto aqui. Não, pode fechar, fecha. Não queria nem saber de ROI, de não sei, nem sabia o que significava essas palavras. Eu sabia que tinha uma cidade ali com potencial e que cabia uma loja avenida lá naquela cidade, e vamos que vamos. E tomava o dinheiro no banco aqui de capital de giro, de qualquer coisa, e arrumava o dinheiro e ia lá e abria. Hoje não. Hoje é tudo assim, para onde que nós vamos estudar, vamos contratar uma empresa para fazer um estudo, vamos fazer um mapeamento, vamos ver concorrência, vamos ver se a gente vai colocar 2 milhões de reais numa loja nova, quanto que isso vai dar de retorno, quanto tempo vai levar para se pagar, e isso é muito legal. A gestão do caixa, desde quando eles entraram, que até 2014 eu era o diretor financeiro, e eu não sei como que eu não infartei. O Douglas sabe muito bem o que eu lembro de uma frase sua, Rodrigo, eu lembro de uma frase sua muito engraçada, porque quando você começa a falar de M&A, você não fala assim, você não fala com todo mundo ao mesmo tempo, você fala com um, depois esse um é que vai passar para os outros. E o meu elo com o cliente era o Rodrigo. E quando o negócio esquentou, que a gente falou, agora nós temos que abrir para a turma aí.
e a gente foi falar, a reação não foi, ó, que legal, maravilha, vamos fazer. Foi meio assim, meu, puta, será de novo, né? Ficaram meio com o pé atrás. Aí o Rodrigo falou uma coisa que eu guardei, que eu achei muito legal, que o Rodrigo falou pro irmão, pro pai, para os diretores, falou, tudo bem, vocês não querem fazer? Legal, não vamos fazer. Mas amanhã você vai sentar no meu lugar e você vai ser o diretor financeiro e eu vou cuidar de loja, de produto, de bermuda. Eu não vou mais passar todo o dia da minha vida resolvendo a situação do caixa porque vocês não querem fazer o negócio. E aquilo foi muito legal porque trouxe a diretoria, a família, para a terra. Né? Porque tá bom, vocês não querem fazer? Não estamos precisando? Não tem problema. Então você senta no meu lugar e faz melhor. Porque eu não vou fazer mais. Entendeu? Então assim, a gente teve, não é sorte, né? Porque nós tivemos muita empatia com as pessoas, porque num fundo de investimento também tem pessoas. Assim Exato. como o Rafael colocou bem, né? Que as pessoas do varejo estão no varejo ali e os negócios onde fundos compraram empresas de varejo que estão dando certo porque mantiveram as pessoas, do outro lado também são pessoas, né? E as pessoas lá do Quinéia, a gente teve muita empatia desde o primeiro almoço que a gente teve aqui na Faria Lima. E até hoje, então, muita gente me pergunta, né? Pô, mas muitos fundos entraram em empresas de varejo, acabaram com as empresas, brigaram, teve briga, confusão. A gente já está no 6º ano de sociedade e vai muito bem o nosso relacionamento com eles. Nós estamos assim muito alinhados no que a gente quer, né, para os próximos passos. A gente está a caminho de fazer o IPO. Já tivemos muitas conversas nesses 6 anos, né? Tivemos muitas oportunidades de comprar, de ser vendido, de fazer fusão, mas nada disso. Nós, todos os sócios, muito alinhados sempre, para tentar dar o próximo passo com sucesso, conforme foi até aqui. Mas eu cito, né, dentro desse contexto, o BTG, por exemplo, que eu vejo que o movimento que todo mundo acompanhou, o BTG quando comprou a Líder. Comprou a Líder, tirou toda a família Gouveia lá de dentro, depois, logo em seguida, compraram a Seller, que a Líder era uma empresa muito boa, a Seller era uma empresa muito boa aqui no interior de São Paulo, tiraram o Furlan e a família do Furlan, todo mundo sabe o que deu, né? Acabou a Seller, a Líder está lá hoje em recuperação judicial, na mão do André, que é amigo nosso, meu e do Douglas, mas o André, aos trancos e barrancos, lá tentando salvar a companhia, mas porque tiraram o DNA das famílias, dos negócios, e isso é muito difícil. O sucesso que eu vejo no Grupo Avenida hoje, dessa sociedade que foi feita entre família e fundo, é muito dessa disciplina de gestão, manteve a família no negócio, mas a família também respeita as posições do fundo quando existem essas discussões de onde investir, de como investir, vai tomar um recurso, esse recurso é legal, não é legal, espera aí, vamos ver aqui o que a gente faz, a constituição da diretoria, porque eu como CEO até tenho poder de demitir ou de contratar um diretor, mas eu faço tudo muito em conjunto, então as pessoas que tocam mesmo o negócio, está todo mundo alinhado entre os sócios, então é mais ou menos isso. E, Rodrigo, você atribui essa dinâmica positiva que você relatou aos aspectos contratuais, ao que foi combinado antes, né? Ou algum outro tipo de movimento que vocês tenham feito em conjunto para aprender a trabalhar nesse novo contexto? Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Porque desde a parte lá do contrato inicial, principalmente da parte de governança, né, do contrato, quando você vai fazer um contrato desse, você tem que passar dias lendo, relendo, porque às vezes a ansiedade atrapalha, né? Você que está louco para fazer o negócio, você não lê direito, ou não contrata os advogados que vão te dar o apoio que você precisa nesse momento. Segurar a ansiedade para não assinar o contrato do jeito que você está desconfortável, porque às vezes uma cláusula num contrato de
sei lá, 2.000 páginas, uma cláusula vai atrapalhar o seu sono durante anos, né? Então, desde a concepção do contrato, mas muito, Renata, do dia a dia, né? De respeitar o que você... também respeitar o que você assinou. Uhum. Respeitar o que você assinou também é uma disciplina que precisa ter ao longo dessa jornada, né? Depois que você fez o negócio, para não ter desavença, para não ter briga. Porque é um casamento. Douglas, e qual seria o ponto zero para quem está pensando em considerar esse tipo de operação num Na verdade, assim, o ponto futuro zero não distante? o ponto zero é o seguinte: vamos imaginar, precisamos de recurso. Agora na pandemia é o que mais me perguntam. Precisamos de dinheiro, precisamos de colocar dinheiro no caixa porque sufocou isso ou aquilo. Tá bom. Precisamos de quanto, né? E se eu for pegar essa quantia, quanto que eu estou disposto a ceder da minha empresa? Essa pergunta o empresário vai fazer. E a resposta é clara. Quanto vale o show? Quanto vale o seu ativo? Que é nada mais que é a avaliação da empresa, ou no linguajar que a gente está acostumado, que é o famoso valuation. Então, o valuation da empresa talvez seja o ponto zero para dar para o cliente, para você e principalmente para quem vai olhar o seu ativo, confiança que aquele valor vale aquilo mesmo. O Kinea não investiu na Loja Avenida por causa só do Rodrigo, ou por causa porque o Douglas... Não. Ele analisou número. O Rafael não teve sucesso, ele vendeu 100% porque ele é super simpático. Não, ele vendeu porque a empresa dele era saudável. Então, o número, o valuation, a parte financeira... porque às vezes você vê empresários super, com uma empatia enorme, caras super do bem, que a empresa não é tão boa e sai negócio. E você vê o contrário, empresas muito boas, muito legais, muito com caixa super bom e não sai negócio porque o cara do outro lado, o empresário não é o sócio que o cara estava imaginando. Então, assim, é muito importante que o pontapé inicial de qualquer negócio estou falando de que base, de que valor. E o erro dos advisors, especificamente, acontece aí, quando o cara, e aí não estou generalizando, mas muitas vezes, quando o advisor quer falar aquilo que o cliente quer ouvir, ele projeta um futuro muito mais difícil do que a empresa consegue cumprir. O Rodrigo tem um case, o caso da Avenida, porque a gente fez a transação em 2014 e foi feito todo um planejamento para os próximos 5 anos, que seria 2019. Só que no ano seguinte à transação, a gente fez isso no meio do ano, veio a crise da Dilma, veio 2015 e 2016. Então, você imagine se ele não tivesse feito a transação em 2014, colocar dinheiro no caixa para crescer, como que ele ia passar? Ele não previa isso, ninguém sabia disso. Ele teve sorte? Teve sorte, claro. Como bom empresário que teve sorte. Mas se ele não tivesse entrado o dinheiro em 2014, a minha pergunta é, será que ele estaria aqui hoje, nessa live conosco? Não dá para saber, né? Não é não, Rodrigão? É isso aí, cara. Rafael, essa opção de ter semelhante à que foi a do Rodrigo, você acha que faria sentido naquela época, né? Porque a gente está hoje, com tudo que você já viveu, eu sei que ponderar isso é mais complicado, né? Mas você chegou a considerar não vender 100% ou isso não foi Não, na verdade, eu não queria ter um sócio, não. Ou eu vendia 100% ou eu ficava sozinho e ponto. Então, foi conversado e para eles também fazia sentido comprar a empresa inteira. E só faz sentido também comprar a empresa inteira, só dando parênteses no Rafael, porque é o seguinte, no caso do Rafael, quem estava comprando,
era uma outra empresa que tinha um fundo por trás, mas ele já era do setor. No caso do Rodrigo, foi o contrário. O cara condicionou investir no Rodrigo se ele ficasse como CEO. É o contrário. Porque ele, na verdade, não tinha expertise, né? E a do Rafael... Exatamente, confiava no que o Rodrigo ia fazer. Exato. Mas, enfim, então não era... Ser sócio não era condição. Então, a gente não pode esperar que tenha uma condição desse tipo, por exemplo, para o seu negócio novo. Né? A franquia vai ser a sua forma de expansão. Ou não? Para você, Rafael. Calma, peraí. Eu me distraí aqui, desculpa. Você pode repetir a pergunta? Não, a pergunta é, diante disso... Renata, deixa eu me apresentar antes, porque eu acho que você já deve ter se desculpado por mim. Sim, quando começamos. Então, boa noite, gente. Eu peço desculpas mais uma vez. Eu marquei 2 eventos ao mesmo tempo e sem saber que ia ter... Mas, enfim, Renata estava aí. Eu tive que sair do outro agora, fiz a minha palestra. Eu achei que era às 8 horas da noite o outro, mas, enfim, falei com o Douglas ontem, então, estou aqui para acompanhar o evento até o final e dar as boas-vindas a vocês. Então, oi, Douglas, boa tarde, Rafael, também. Então, por favor, Renata, refaça a sua pergunta para a gente continuar. Tenho certeza que está super interessante. Oi, Débora. Eu estava esperando ele terminar para fazer exatamente isso a sua ida, mas foi ótimo. Eu tinha avisado no início que você teve um compromisso, né? Enfim, mas a gente chegou sempre em boa hora. A gente está tratando agora dos tipos de operação que podem ser feitos para essa expansão, só para te contextualizar um pouquinho, e aí tentando verificar qual é a percepção do Rafael hoje, depois que ele já fez a venda da Bob Store de 100%, né? E até certo ponto um pouco traumática depois. E agora, no negócio dele atual, se ele considera uma operação desse tipo como forma de expansão ou a franquia atende ao que você projeta para os próximos 5. Então, na verdade, agora, o mundo vai mudar um pouquinho, né? Depois dessa história toda da pandemia, onde a gente vai reorganizar a empresa. Eu trabalho com loja própria, que é o varejo. Eu estou trabalhando com licenciados agora, que eram as lojas multimarcas pelo Brasil todo, vão virar licenciados. E também estou trabalhando com as franquias. Então, estou trabalhando em 3 frentes. Então, essa é a ideia agora dessa reformulação toda. E é lógico, nós vamos aumentar o número de franquia, vamos aumentar o número de licenciado, mas no momento agora é hora de estruturação da empresa e enxergar o que vai vir pela frente. Então, o quanto essa pandemia vai ser saudável no futuro, a gente vai olhar essa reconstrução como uma coisa saudável e entender para onde a gente vai estar indo. O mundo, como é que vai ficar depois disso tudo? Então, agora não é hora de pensar em nada. Agora é hora só de tentar essa reestruturação da empresa, você conseguir passar por tudo isso que está acontecendo e vislumbrar esse futuro todo mais estruturado. Então, essa agora é a hora de não pensar em nada, é hora de estruturar a empresa. E tem algum tipo de providência ou decisão que você tenha tomado com base na experiência que você teve para, olha, dessa vez eu não vou fazer assim, ou eu vou procurar seguir de outra forma para que eu não tenha esse ou aquela consequência? Na verdade, Renata, o que está acontecendo é uma coisa nova para todo mundo. Você ficar 3 meses com as lojas todas fechadas é uma coisa que nunca podia passar na cabeça de ninguém. Então, isso é uma coisa muito nova. Então, quando aconteceu, eu fiquei ali uma semana, 10 dias, meio perdido, sem saber o que fazer, até a coisa se assentar e você começar a perceber que você tem que começar tudo de novo. Vamos parar. Qual é o conceito da empresa? O que você quer de futuro?
como vai ficar agora, quantos funcionários vão continuar com você, como vai ficar seu caixa. Então, é muito novo tudo isso. Então, não dá para você planejar com uma coisa que você não tem controle. Então, assim, com o tempo passando, as coisas se reorganizando, os shoppings reabrindo, as lojas reabrindo, você vai conseguir enxergar um pouco mais lá na frente. Mas ainda está muito cedo, porque a gente não sabe até quando vai demorar isso. A gente não tem condição agora de falar nada, porque qualquer coisa que você for falar é chutômetro. Chutômetro. Os shoppings abriram durante 4 horas e foi pior. Era melhor as lojas estarem fechadas, porque você fazia um trabalho melhor com uma linha, com o Insta, com o WhatsApp. E agora, com as lojas abrindo, a pessoa não pode provar roupa, você tem que pagar o aluguel do shopping. Então, você percebe que a cada passo é um passo diferente que você tem que analisar. Então, não dá para falar amanhã o que vai acontecer. Então, estou esperando e matando um leão a cada semana. É isso que eu estou vendo. E você, Rodrigo? Bom, nós, de novo, né, fomos muito sortudos aí com relação a isso tudo que está acontecendo, porque nós temos 127 lojas hoje, mais o e-commerce. E só que dessas 127 lojas, 40 estão em shoppings. E das 127 lojas, hoje nós já temos 113 operando. Na verdade, assim, nós vínhamos, desde o final do ano passado, novembro do ano passado, a gente estava crescendo muito forte a venda. Nós fizemos alguns movimentos internos dentro da companhia e a gente acertou bem o modelo de operação e nós estávamos crescendo em torno de 30% nos 3 primeiros meses de 2020. Até o dia 17 de março, a gente estava crescendo 28%. E dia 20 de março nós começamos a ser impactados. Dia 27 de março nós tínhamos todas as lojas fechadas. Mas no dia 1º de abril, nós já tínhamos 17 lojas operando. Então, do dia 1º de abril até o dia 30 de abril, já chegamos em 70 lojas. Porque nossas lojas são lojas de rua, em regiões onde até aquele momento estava muito pouco afetada pela pandemia. Abril foi um mês ruim, porque nós vendemos pouco, mas vendemos. Diferente das companhias que estão aqui muito enraizadas no Sudeste, né, que não tiveram venda nenhuma. Maio já foi um mês que nós vendemos 50% do mês normal, então já tivemos mais lojas abrindo e foi movimentando. E em junho, dia 1º de junho, nós já abrimos o CD para voltar a receber mercadoria, porque no nosso ramo tem um problema seríssimo e gravíssimo nesse momento, que é o envelhecimento do estoque, né? Então, a partir do dia 1º de junho, nós já voltamos a receber mercadoria. E agora, durante o mês de julho, a gente já está quase dentro de uma normalidade. Cuiabá, que é a nossa base, né? Temos 13 lojas lá. Cuiabá houve um retrocesso, porque aí a pandemia chegou lá atrasado. Então, o Cuiabá está vivendo hoje uma situação bem mais complicada do que há um mês atrás. E as lojas de Cuiabá estão fechadas. A gente está com expectativa de que nessa sexta-feira agora reabra o comércio lá. Reabrindo o comércio em Cuiabá, nós vamos ter praticamente 100% das lojas operando. Ainda, né, como o Rafael colocou bem aí, os shoppings, das 40 lojas que nós temos em shopping, nós temos 10 lojas que estão crescendo vendas sobre o ano passado, por incrível que pareça. As praças de Belém, lá na região do Pará, o pessoal tá normal, parece que não existe. Foi muito grave lá, mas já voltou, o comércio lá está muito forte, inclusive. Mas nós temos 30 lojas que estão com problemas de muita restrição de horário, né? Abre e fecha, nem o consumidor entende direito o que ele pode e o que não pode, e isso pode levar ainda uns 2, 3 meses na nossa visão. Mas nós acreditamos que o mês de agosto
já tem uma vida normal aí para o Grupo Avenida em termos de venda, recebimento de fatura, porque nós temos um segmento, né, financeiro, 50% das nossas vendas são feitas no cartão Avenida, e essa operação, que é uma operação muito importante para nós, também já está praticamente voltando à sua totalidade. Então, eu estou muito otimista. Nós tínhamos um plano forte de expansão orgânica para 2020, não vai dar mais tempo para fazer, mas pode ser que a gente ainda abra algumas lojas até final do ano. E nós tínhamos também um projeto muito forte de retrofit do nosso parque de lojas. Nós tínhamos na agenda reformar 24 lojas, nós reformamos 2 logo no comecinho do ano, reinauguramos. Então, assim, eu acredito que no último quadrimestre vai dar para a gente reformar ainda também umas 6, 7 lojas dessa agenda de 24. Mas nós continuamos muito otimistas. O que não deu para fazer em 2020 está na sequência para 2021, né? A agenda, nós estamos sendo muito abordados para o IPO. Esse mercado de capitais está muito aquecido. A agenda era para 2020, era para o segundo semestre de 2020. A gente já tinha começado a estruturação, inclusive, do IPO, mas também provavelmente deve ficar para o primeiro semestre de 2021. Mas eu sigo assim, muito otimista. As regiões onde nós operamos, tem muitas cidades que já estão vivendo suas normalidades, né? Essas lojas de rua, muitas lojas tiveram baixo impacto. Nós temos da nossa rede, tem várias lojas crescendo venda, inclusive. Então, assim, a gente segue muito otimista, tá? É lógico, né? Os R$600 que o governo jogou na mão principalmente das classes C e D, esse dinheiro influencia no nosso negócio, né? Muito. E o decreto, o 936, com relação à suspensão de contratos e a redução de jornada, também nos ajudou muito. Nós não demitimos nenhum funcionário. 2.342 colaboradores, começamos na pandemia, hoje nós estamos com 2.300, porque alguns colaboradores pediram para sair, porque quiseram voltar para suas cidades de origem e tal, mas até agora nós não demitimos ninguém. Graças a Deus e graças ao decreto, porque realmente nos ajudou muito. Nós tivemos uma redução muito significante na folha de pagamento. Maravilha. Douglas, nesse contexto que a gente acabou entrando na questão da pandemia, que eu acho que é um assunto que não dá para fugir, né? A gente roda. Atual, né? Não tem como. A Target, né, o Douglas, tem sido mais procurado por quem quer investir ou por quem quer receber investimentos? Na verdade, como o Rodrigo falou aí, as agendas elas continuam. O fundo de investimento, ele não captou dinheiro na pandemia, né? Ele captou antes. Então, esse dinheiro que entrou em 2016, 2019, está lá. Ele precisa investir. Então, a vontade, a fome de fazer novos negócios, ela continua. Então, o dinheiro não evapora, o dinheiro está ali na caixinha. Então, os fundos estão super abertos e criando demandas o tempo inteiro. Então, você tem um lado. O segundo lado, você tem hoje clientes que estão voando. O Rodrigo é um caso de varejo vestuário que é fora da curva, porque ele está em regiões diferentes e o público dele é diferente. Imagina um cara que tem... Eu tenho um cliente que tem 240 lojas, ele tem 230 em shopping, né? Então, você tem um mega problema em relação a isso. Quem não que não é varejo vestuário de shopping, por exemplo, está indo super bem. Então, você pega a rede de farmácia, está voando. Você está doente, você continua indo na farmácia comprar. Então, todo mundo está crescendo na área de farma. Saúde, o cara está doente, ele vai na clínica, ele vai no laboratório, ele vai para o hospital. Então, tudo que é ligado à saúde está indo super bem. Então, você tem, por um lado, uma pandemia que está sufocando o varejo, e acho que essa é a grande preocupação, né?
Mas você tem outra parte da economia que está indo muito bem, obrigado, não precisamos nem de dinheiro. Você pega os índices de varejo alimentar, que são os supermercados, os caras estão 43% acima. Mesmo as lojas, e lá só 2019. Então, tá voando. Então, esses caras, por exemplo, quando tem uma pandemia, o ativo vale mais, porque está todo mundo aí numa situação mais difícil e o cara está indo super bem. Então, ele procura a gente para trazer mais dinheiro para ele crescer cada vez mais. Em compensação, quem é do vestuário, hoje precisa de um dinheiro mais imediato. Então, a procura que a gente tem é muito nesse sentido. Eu preciso, às vezes, de 20, 30, 50 milhões para resolver o meu problema, porque também os clientes que a gente tem conversado têm essa mesma percepção. Eles acham que, a partir do Dia dos Pais, dia 10 de agosto, que é a segunda-feira, que isso vai melhorar e a economia vai voltar. Não vai voltar nos mesmos índices, não vai voltar com a mesma velocidade, mas ela vai aquecer e vai ajudar a desafogar o varejo vestuário, entendeu? Então, eu acho assim, o pior já passou, né? Março, abril, maio foi muito ruim, e agora quem passou, e aí acho que alguém falou, aí acho que foi o Rafael, que é aquele negócio de você viver, mas assim, quem sobreviveu a esse período, agora talvez tenha aí uma luz no fim do túnel. Então, eu vou aproveitar, né, essa sua... Pode falar, Rafael, desculpa. Estou comentando o que o Douglas falou, mas eu acho ainda muito cedo, porque acho que ainda vem uma ressaca boa aí. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa ressaca. Eu estou muito otimista para o ano que vem. Agora, essa ressaca que eu digo é que as pessoas ainda estão com muito medo de sair, as pessoas ainda estão com medo de se relacionar, as pessoas estão com medo de ir no shopping. Quanto tempo vai durar esse medo? Isso tudo que a gente tem que analisar. Então, não acredito que depois do Dia dos Pais a coisa vai... Eu acho que a coisa vai ainda vai tomar eu acho que ainda vai dar uma esticada boa aí. Então, Douglas, mas aí, com essa situação toda, né, de incerteza, nesse ambiente de incerteza, como fica a avaliação dessas empresas? Porque o valuation, ele considera também faz essa expectativa, né? Ele tem que pontuar e... Desculpa, você falou... Mas do outro lado, você tem que entender o seguinte, que não tem um investidor que quer matar a empresa ou sugar a empresa. Então, assim, quando hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu conversei com um cara no telefone de um fundo de educação que compra ativos educacionais. E a gente está falando de um cliente meu de 2019 e falando de 2020 que ele caiu, mas caiu pouco então, em relação ao mercado. E ele mesmo falou, Douglas, a gente está considerando 2019, está olhando 20, mas guardadas as devidas proporções. Então, assim, o investidor sabe o que está acontecendo. Então, quando ele vê a queda de venda, ele sabe. Por exemplo, às vezes era super comum. Falava, por que caiu aqui em setembro a venda? Teve alguma coisa, algum fato, faltou estoque, faltou isso? Hoje, quando você pega o balanço de uma empresa e você vê os meses de março, abril, maio, junho e julho, você nem precisa justificar. O cara já sabe que aquelas vendas não aconteceram por causa de um elemento externo. Então, o fundo, na verdade, hoje, ele está mais para ajudar. Ajudar aqueles que podem ser ajudados. Então, você não considera que essa situação atual tenha um impacto direto ao valor dessas empresas para receber os aportes? Assim, tem, mas você tem, na verdade, a palavra não é uma desculpa, mas você tem uma situação. Eu falo, gente, vocês querem mesmo? Como é que eu vou fazer uma coisa que é super comum, que o Rodrigo sabe bem, que é aquela semi-store sales, né? Então, como é que eu vou comparar banana com banana se eu tenho 120 lojas fechadas no mês de abril? Vou comparar o mês de abril de 2020 com 2019?
Não, assim, e mais, né, Douglas? Porque assim, hoje você tem uma loja aberta e aí você fala assim, mas então essa loja dá para comparar com o ano passado. Não dá, porque não, essa loja que está aberta, ela só está aberta 4 horas. E ano passado ela exato, estava aberta 9, né? Então você tem que comparar exatamente, hora de loja aberta para comparar exatamente, banana com banana. exatamente. Exatamente isso aí, Rodrigo, você contou bem. Esse tipo de análise de impacto, né? Porque vai ter um impacto. Eu queria ser otimista que nem o Douglas, mas eu acho que eu sou mais conservadora como o Rafael. E eu acho Não é que eu acho, tá? Eu estou te falando de uma coisa que eu espero. Eu espero que isso aconteça. Se você for friamente analisar os índices e se baseando no que está acontecendo, o Rafael tem 100% de razão. Eu acho que ainda vai ter uma ressaca, mas eu acho também que a economia vai ajudar, porque o próprio consumidor também está ávido a fazer alguma coisa. Tem muita gente que quer sair, que quer ir no show. Outro dia me perguntava, pô, vamos no cinema. Qual foi a última vez que você foi no cinema? Não, eu acho que foi fevereiro, sei lá, janeiro, não lembro. Então, as pessoas vão querer fazer. O problema está sendo, e eu não estou vendo essa parceria, como o Rodrigo falou agora e o Rafael já tinha pontuado, é o seguinte, imagine que eu tenho um cliente assim, que tem uma rede de fast food, 140 lojas, todas em praças de alimentação. Como é que faz? Como é que faz? E aí, cara, aquilo que o Rafael acabou de falar, será que é melhor eu deixar fechado ou eu abrir para vender 3 pão de queijo? Entendeu? Vou vender 2 esfirras, uma coca e um suco, vai me gerar um custo, porque o shopping vai cobrar esse boleto, e o cara já tem o custo do aluguel, do fundo de comércio, mais toda funcionário. Então, essa conta tem que ser feita? É mais fácil deixar fechado e lá em setembro abrir, ou já abrir agora que eu posso abrir 4 horas? E outra, o horário está errado. Como é que você abre, por exemplo, um shopping das 4 às 8, não é isso? Acho que é das 4 às 8 da noite. Porra, então, quer dizer, o cara não almoça, todo mundo, aquela turma do lanche não vai, e você também não vai jantar. Porque o americano é o que janta às 6 da tarde, nós brasileiros jantamos 9 da noite, pô. Entendeu? Então você está matando os negócios. Quer dizer, eu acho que está tendo uma pressão para abrir, já que vai abrir, então abre das 6 às 10. Entendeu? Não abre das 4 às... O que você faz no shopping das 4 às 6? Você não pode almoçar porque você já almoçou. Você não pode jantar porque você está sem fome. Então, quer dizer, é aquilo que o Rafael fala, será que as pessoas vão lá para comprar? Tenho minhas certas dúvidas. Será que com todo esse contexto, né, e com isso que a gente está vivendo, esse item, adaptação e inovação, vai ser um item com peso diferenciado nas próximas avaliações? Eu acho que vai, com certeza. Eu acho que pode ter, sim. Modesto, você está vendo que aqui é polêmico, né? Eu estou vendo que enquanto um tenta puxar a conversa para a pandemia, o Renato tenta continuar na valuation. Exato. Cheio de perguntas. Mas vou tentando, você está vendo que eu estou aqui. Olha, mas Renata, deixa eu ver se eu te ajudo com a resposta do valuation. Estou brincando, deixa eu só pedir desculpa para o Douglas, que eu estou brincando, viu, Douglas? Não, mas deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Hoje, por exemplo, se eu for conversar com um investidor para IPO, para comprar o Grupo Avenida, se ele quiser olhar 2020, eu nem começo a conversar. Eu nem começo. Fala assim, você quer falar de 2020? Mas você pode. Vamos conversar. Vamos conversar sobre 2021. Não, vamos conversar sobre 2021. 2021 Exato. Vai acontecer isso, isso, isso. Você quer comprar isso? Porque se eu estava crescendo 28% até dia 17 de março, que é a minha normalidade. Então, a minha normalidade é essa aqui. Em 2021, o meu negócio vai acontecer isso aqui. Eu vou vender isso e vou gerar isso de EBITDA. Você compra isso? Ah, eu não compro. Ah, não, eu compro. Você entrega? Entrego. Então, tem que partir desse princípio. Exato. Porque senão não tem negócio. Se for olhar para qualquer empresa hoje que está fechada, que está tudo fechado, que o EBITDA é hiper negativo, porque a maioria das empresas
Vai ter uma exceção ou outra, como o Douglas falou, hipermercado, supermercado, Exato. farmácias, telefonia está vendendo muito. Tudo que é envolvido com casa está vendendo muito, material de construção, todo mundo está arrumando suas casas. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, mesmo agora durante a pandemia, nós estamos crescendo 18% cama, mesa e banho. Por quê? Porque é o momento. Né? Cama, mesa e banho está vendendo os tubos porque todo mundo está O pessoal querendo está tomando arrumar mais sua banho. casa, tomando mais banho, arrumando mais a cama, Eu cuidando já mais soube que da não. casa. Não. Aí Que é o um banho dilema estava grande. diminuindo. Foi uma outra live nossa com comportamento e o antropólogo disse que estava diminuindo, que esses produtos estavam vendendo menos por causa da... Mas não é não, está vendendo Mas mais. eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Você não acha que é a sua administração que justifica esse otimismo, não, essa performance muito boa Não, do... lógico. Porque não me parece que todas as empresas que estejam assim, qual seria uma outra loja, algum outro grupo que tivesse assim na mesma situação, no mesmo patamar que você? E Eu eles acho que passando pela mesma situação favorável? Eles estão vivendo isso de uma forma favorável? Eu acho que tem alguns exemplos, né? Por exemplo, tem um colega meu que a família é muito minha amiga, que é o grupo da Estúdio Z, que são calçadistas, né? Que tem muitas lojas lá na região onde a gente também opera. É outro grupo que está super bem, está vencendo a pandemia, né? Fazendo uma administração muito boa. É lógico, né? Que o sucesso que nós estamos tendo nesse momento, que eu chamo de sucesso, primeiro porque nós estamos sobrevivendo, né? A gente está sobrevivendo e a gente não está inadimplente com ninguém. Mas só que eu não posso deixar de comentar que todos os stakeholders do Grupo Avenida foram muito parceiros. Então, todos os fornecedores entraram na roda. Todo mundo foi jogado para frente, fluxo de caixa. Todos os colaboradores tiveram ou suspensão ou redução de contrato. Todos os bancos, 100% dos bancos que a gente opera, tiveram as suas parcelas prorrogadas ou para 2021 ou para dentro de 2020, mas todos foram parceiros. Nós temos, né, uma série de terceiros que envolvem no nosso negócio. Uma série, advogados, limpeza, segurança, um monte de gente. A administração é como você lida com eles durante toda a vida, né? Exatamente. Os proprietários dos imóveis. Não acontece de uma hora para a outra. Que essas lojas de rua, nossa, a maioria, né, 80% são imóveis de terceiros. E os outros 20% é imóvel da família. Da são família todos Caselli. de rua? Todos os imóveis de rua. Todo mundo entrou no samba. Ou teve redução de aluguel, ou teve prorrogação, ou teve... empurramos tudo para frente. Então, todo mundo se deu os braços para a gente passar junto esse momento. E, lógico, como eu falei, a sorte de estar operando em cidades que foram menos afetadas pela pandemia, né? Tivemos essa sorte. Mas, assim, voltando a falar da avaliação para quem quer comprar e quem quer vender, eu acho que tem que colocar tudo isso, né? Como está sendo gerida as empresas nesse momento de pandemia, se vai ter fôlego, né, para aguentar o pós-pandemia, porque agora voltando é como o Rafael falou, e como eu também tenho dito, as empresas agora têm que queimar o estoque antigo, então vai ter que ter fôlego financeiro para fazer isso, e reposição dos estoques. E aí tem que ter, ou você tem que ter caixa ou você tem que ter crédito para repor seu estoque, né? Que não vai ser fácil. Mas quem tiver fôlego e sobreviver, já vai ter uma avaliação muito boa, independente do resultado que vai prometer para 2021, 2022. Mas eu acredito muito que quem sobreviveu quem sobreviver a tudo isso vai ter uma companhia muito bem avaliada a partir de 2021. Eu estou muito otimista com isso. E tenho visto, né? Porque eu tenho sido muito abordado por bancos querendo discutir
próximo passo. Então, a gente sabe que tem os juros do jeito que está, ninguém mais vai ganhar dinheiro mamando no jurinho lá do banco, né? Aquele juros de 14%, 12%, 10%, isso acabou. Agora, quem quiser ganhar dinheiro vai ter que se mexer. Então, vai ter que investir em alguma coisa. Ou em ação, ou em equity, né? E esses dinheiros estão aí. Tem R$1 trilhão aí guardado em aplicações. Esse dinheiro, ele já está surfando. Já tem muito investidor. Pô, e agora? O que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar meu dinheiro? O que você tem aí na mesa? O que você tem para oferecer, né? E os bancos, os investidores vão ter que olhar para frente. Não vai olhar para a pandemia. Essa é a minha visão. Rafael falou alguma coisa também. Então, eu acho também que tem uma coisa boa que eu acho que vai refletir no consumo, as pessoas vão viajar menos e vão gastar tudo aqui. Então, quem estava acostumado a gastar muito lá fora em viagem, em compras e tudo mais, isso vai gerar um consumo muito bom interno aqui, né? Eu acredito muito nisso também. E, Rafael, você vê alguma perspectiva similar ao que está acontecendo na China, desse crescimento do comércio assim bombar? Porque... Olha, o que vem da China, eu sempre ponho um ponto de interrogação, porque a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, eu fui várias vezes para a China desenvolver produto, na época que eu estava na Bob Store e tal. Aquilo é uma loucura. Realmente fazia fila em Chanel, Hermès e naquelas lojas de primeira linha, fila. Eu nunca vi um negócio desse. Mas agora o que está acontecendo é uma coisa muito sem saber, porque essa guerra toda entre China e Estados Unidos, isso está sendo meio problemático. E você não sabe o que eles estão falando, a verdade ou mentira. Então, pé atrás com a China, né? Por acaso, eu postei umas 4 notícias assim maravilhosas na página do Facebook que a gente tem do Fashion Law, e eu disse, caramba, tomara que a gente chegue nesse ponto também, pelo menos parecido. Mas você nunca vai escutar uma notícia ruim. Eu ia falar isso agora. Procura uma ruim. Santa ingenuidade. Não, santa ingenuidade. Não, mas eu postei toda empolgada. Eu sou muito ingênua mesmo. Realmente tem que ficar com o pé atrás. Mas a notícia bem, são americanos, mas de qualquer maneira. Tudo bem. A notícia tem que ser... Ponderada. Ponderada. Nesses anos que eu estou no comércio, na indústria e tudo mais, que eu já tive indústria, inclusive, eu aprendi o seguinte: a gente não pode esperar nada de ninguém. Você tem que esperar de você. É o seu trabalho, o governo não ajuda ninguém, você tem que olhar para frente e é o seu trabalho e pronto. Acabou, não tem que olhar para os lados. Foca lá na frente e vai atrás. Boa. Eu queria... já vou passar a palavra para você, Douglas, mas antes eu queria convidar os nossos participantes, né, a nossa audiência, quem quiser fazer perguntas, tanto pelo chat ou vir participar aqui com a gente, para mandar, enfim, avisando e que a gente coloca para dentro da conversa. Douglas, você nessa dinâmica toda que tem essas incertezas e certezas e apostas, como é que você está vendo o movimento das operações no Brasil? Eu acho que vai... Muita gente usando a cláusula MEC dos contratos. Não, eu acho que vai ter muita coisa boa para fazer. Efetivamente, de todos os setores. Assim, acho que vai ter muita oportunidade. Quem está indo bem vai conseguir melhor ainda. Eu acho que vai ter muita coisa de todos os setores. Infelizmente, muita gente boa vai ficar pelo caminho. Muita gente boa de vários setores, mas eu acho que, em percentual, o setor de vestuário vai ser o que mais vai sentir. Eu venho falando isso desde março.
você considera que para essa turma boa que vai ficar pelo caminho, como você disse, e que a gente não quer que fique, essas operações são operações viáveis e que devem ser consideradas? Ou seja, é o momento adequado para procurar o Douglas ou, enfim, os advisors para poder fazer as avaliações do negócio e verificar onde está a oportunidade, onde pode manter ou até, quem sabe, modificar, pivotar o negócio para fazer com que não fique pelo caminho. Eu acho, assim, o que não dá, e eu falo isso toda hora, é ficar parado. Isso você não pode ficar. Eu acho que todo mundo tem que buscar uma saída, tá? Então, eu acho que o empresário, assim, você tem que enxugar, você tem que diminuir loja. Se você tem 50 lojas, mas, 10 não estava indo tão bem, então tá aí uma oportunidade para você fechar e passar régua, acabar com aquele amor que o empresário tem muitas vezes de não querer fechar uma loja, não querer dar um passo para trás, mas hoje é necessário. Então, o que eu sempre falo para todo mundo é: sobreviva. É o mais importante. Porque viver, você vai viver depois. Tá certo? Você vai viver depois. Mas sobreviva. Porque depois eu acho que vai ficar mais fácil. Então, eu acho que é o momento de você olhar muito para a operação, ver o que efetivamente não está legal, não está funcionando e tomar as atitudes. Entendeu? Então, simplesmente... E hoje, você vê que é super comum dois concorrentes, vamos colocar assim, que meio que namorava, mas não namorava, um não queria dar passo. Ontem mesmo eu escutei uma pérola: mas você vai falar com o Beltrano? Mas você não acha que você está me oferecendo em falar com ele? Eu falei: acorda. Isso não, em M&A, fiz uma aquisição, isso não existe. Não tem essa vaidade. Isso é coisa de cara que vende terreno. Quando negócio só sai quando as pessoas querem fazer. Quando existe uma reciprocidade, quando existe um horizonte, um futuro, como o Rodrigo falou, entendeu? Então, essa vaidade que os empresários têm, acabou. Até porque se o negócio fechar, quem vai pagar a conta é você. Quem vai pagar a conta se o negócio implodir? Vai ser seu amigo? O seu concorrente, ou vai ser você, que vai ter um monte de ação trabalhista, fornecedor para pagar, vai responder na pessoa física? Como é que faz? Entendeu? Então, assim, eu acho que a pandemia também ajudou um pouco a tirar eu acho, um palpite, tirar esse ranço, entendeu? Tirar essa, não podemos fazer, não podemos falar, que você esse pudor o cara da vai venda. pensar, né? Esse pudor de estar à venda. Eu não quero ser oferecido. Eu falo: acorda, filho, você tá Adoro, Douglas. parado, entendeu? O cara às vezes tem que descer para a Terra, o cara está lá em Marte, está lá em sei lá onde, Saturno, tá em algum lugar que não está aqui. Ou ele não liga a televisão, né? Não paga a net. E a hora é antes de reduzir a operação ou reduz a operação? Ele não tem que pensar nisso, ele não tem que pensar em fazer uma transição, uma venda. Ele tem que sobreviver. Do que ele sobreviver, o que sobrar é o que ele vai, é o ativo que ele tem. Entendeu? Tem que parar, porque muitas vezes, e eu já vi isso, o empresário, ele fica aguardando sair essa venda, aguardando o dinheiro de um terceiro, que às vezes pode dar errado, é super comum, e o negócio inteiro do cara vai para o vinagre. Então, ele tem que viver a vida paralela a essa negociação. Por isso tem um advisor, por isso tem os advogados, por isso que tem todos os nossos colegas que fazem isso. Ele faz uma vida paralela, isso está andando e a vida dele tem que continuar. Porque se der certo, legal, todo mundo comemora. E se der errado, ele fez o que tinha que ter feito. Entendeu? Então, faça o que eu falo para todos os meus clientes. Faça, independente se o negócio vai sair ou não. Ponto. Beleza. Eu estou adorando o papo, assim.
A gente já está aqui há quase 1h30 conversando e a gente não tem pergunta no chat. Enfim, se alguém quiser fazer pergunta ainda dá tempo. E antes da gente abrir para as considerações finais, Débora, você tem alguma pergunta que você... Não, minha curiosidade era da China, se, com toda essa otimismo, né? Mas aí vocês lembraram que tem as fake news também que vem de lá, que nem tudo é verdade. Mas eu queria parabenizar, estou muito encantada com a história aí do Grupo Avenida e parabéns. Eu acho que isso tem a ver com gestão, porque ninguém fica namorando empresa que esteja mal gerida. E se todo mundo colaborou, e se você teve toda essa cooperação de todos, é porque você tem um tratamento muito legal, muito correto. Muito transparente. Muito transparente com todas essas pessoas. E então, isso era esperado mesmo. Né? As pessoas elas dão de volta, né? O que elas recebem. Então, se vocês são legais, são... bons pagadores, bons patrões, vocês tinham que receber mesmo. A gente vê tanta empresa que não está dando certo, que não está conseguindo, mas será que ela teve uma atitude, né, assim, correta? Talvez não, porque quando você tem, eu acho que é o que você tem que esperar mesmo. Agora, no caso dos shoppings, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu já saí da parte de avaliação de novo, né? Mas eu acho que isso bem conta, porque se você vem gerenciando, vem administrando a empresa de uma forma totalmente transparente e correta, o que você pode esperar é que tenha um valor de mercado maior do que as outras. Eu tinha uma curiosidade só, se alguém sabe sobre lojas americanas, que para mim era uma coisa, porque pega o que o Douglas falou, tem alimento, tem farmácia, tem tudo, e fechou no shopping. Assim que o shopping abriu, as lojas americanas, um dos principais shoppings aqui do Rio, que é o Rio Sul. E isso, será que ela está fechando em outras localidades? Não. Pelo contrário, as americanas está super valorizada até. A ação dela não fez sentido já subiu, acho que 70%, porque eles também deram sorte que eles conseguiram estão conseguindo eliminar em praticamente todas as cidades onde eles operam como serviço essencial. Então, eles quase não tiveram lojas fechadas durante a pandemia. E estão vendendo muito pelo e-commerce. Mas por que fecham num shopping onde ela tinha um movimento incrível? E isso para o shopping é muito ruim, porque eu sei que eu muitas vezes ia ao shopping por causa das lojas americanas. Principalmente que é um lugar que tem muito assalto. Loja americana de rua tem muito assalto aqui no Rio. Então, você na loja americana, você tem que ir para o shopping. E aí, tem 2 shoppings aqui perto, eu moro em Botafogo, e tem o shopping da Praia de Botafogo, que ela continua aberta. Mas eu não vi motivo assim que justificasse essa loja em particular fechar. É um grande movimento, mas... Pode ser negociação com o shopping, pode ser que eles vão mudar de ponto. De local, né? É verdade. Porque está tendo uma dança de cadeiras nos shoppings, né? Assim. Muito. O Luiz Eduardo Cardoso colocou aqui, na verdade, ele começou a comentar e acho que a pergunta ele ia concluir, agora mandou a pergunta. Eu perguntei até se ele queria entrar, ele está dizendo que hoje é bastante usual marcas trabalharem com conceitos como sustentabilidade e veganismo. A experiência de ato de concentração envolvendo esses conceitos, como manter a filosofia e conciliar com os resultados de investidores? Ou seja, voltamos ao... Foi ótima a sua pergunta, Luiz Eduardo, super obrigada. Se você quiser entrar, é só avisar que a gente te chama. Mas voltamos lá ao Rafael, né? Mas eu vou começar pelo Douglas. Douglas, esses conceitos filosóficos enfim, que ficam tão arraigados nas empresas, como de sustentabilidade e veganismo, eles são considerados, quando você vai procurar, por exemplo, um fundo ou um conglomerado que queira comprar aquele negócio?
Eu acho que tem muito modismo, né? Pô, acho um saco esse negócio de modismo. Pô, o cara... Tendência mesmo, Douglas. É chato. O vegano é chato, esse cara é chato, é muito chato. E aí tem o do propósito, todo mundo fala, ninguém sabe nem o que é propósito, mas o cara solta no site dele que ele tem propósito para alguma coisa, o cara não sabe o que é isso. Mas Ele Douglas, quem trabalha muito com isso é a nova geração, a geração dos nossos filhos e tudo mais. Gente chata. Não, mas eu sei, mas eu acho que hoje em dia você tem que começar a levar em consideração prevendo o futuro, porque o futuro é isso aí. É muito chato, mas a gente vai ter que Eu acho isso tudo legal. E começar, de novo, o que eu não gosto é do rótulo. O que eu sou contra é o rótulo. Porque alguém falou que uma coisa é você não vender mais couro legítimo, porque você é um cara que agora não compra, você é um cara diferente. Então você vai lá, busca materiais tão bons quanto, que substitui uma matéria-prima. Isso é uma situação, estou super alinhado. O problema que eu não gosto é do rótulo, que você tem que fazer e tal. Só que o consumidor está mudando. Né? Essa nova geração, a própria Ford, eu vi uma matéria deles, acho que na New York Post, não lembro onde é que foi, no Washington Post, que eles não vão fabricar mais, por exemplo, o Fusion, Fiesta, carros que vendem a rodo aqui no Brasil, porque na visão deles, aquele cara que anda no carro sozinho não vai ter mais. A nova geração ou vai andar de Uber, ou vai andar de outra coisa, mas não vai ter mais o carro dela individual, que vai ter um carro da família, por isso eles vão só fabricar coisa para a família. Hoje, não sei se vocês viram acho que saiu no Infomania, o Ricardo Amorim até comentou, as ações da Tesla. Ela vale mais que a Ford, que a GM, que a Volkswagen junto. Porque é uma bolha, porque é um carro tal. A Amazon, hoje, teve um aumento de 16%. Por quê? Porque ela teve mais entrega. Do mundo. Não, ela é somatória de McDonald's, Nike. Você fala, peraí. Assim, é essa preocupação que eu tenho. Por isso que eu não acredito muito nesse modismo, nessa coisa. Acreditando ou não, é considerado ou não? Porque a gente viu, o Rafael externou a insatisfação dele quando ele viu que as coisas não caminharam da maneira conforme a expectativa que ele tinha. Então, essa ponderação desses conceitos filosóficos, e que, como também eu concordo plenamente com o Rafael, eu acho que isso não é um modismo, eu acho que é um mindset da nova geração e... Oi? Tendência da nova geração. E de valores mesmo, né? Assim, não tem retorno. Não tem, eu também considero que é um ponto de retorno. Agora, o meu ponto é considerado? Ou você acha que isso não é para se considerar? Não, eu acho que muita gente... Assim, se você faz alguma coisa nesse sentido, é considerável. Porém, se você não faz, ok. O que você não pode é fazer errado. Né? Sim. Esse é o grande nada. Se você não faz, e você vai começar a fazer, legal. Né? Que você vai participar de um novo movimento, transformar. Né? Então, legal. Você tem, ou seja, o seu goodwill, aquilo que você vai fazer no futuro é legal. Porque hoje você não faz e você vai fazer. Então, é um ponto positivo. O problema é quando você faz coisa errada. Né? E aí, os investidores e até a opinião pública criam um cenário que fala, puta, esse cara já, pelo amor de Deus, né? Então, mas, Douglas, juntando essa história da sustentabilidade, eu tenho uma outra coisa mais forte ainda do que isso, que não, a gente não enxerga mais nenhuma empresa que não olhe para o social também. Então, hoje Exato. O social está sendo uma medida para cada empresa muito importante para se colocar e se posicionar no mercado. Você ter uma marca que enxerga esse lado social, isso é muito importante. Eu acho que o futuro está aí entre falar de sustentabilidade, de ter um projeto social, o porquê você está... Eu não estou fazendo roupa só por fazer roupa, você tem algo a mais na sua marca. Isso é muito importante.
concordo. A gente já está chegando... Eu tenho uma pergunta para o Rafael, totalmente fora da pauta, mas uma curiosidade e até parabenizá-lo por isso. Mas primeiro vem a pergunta. Você, quando criou a Bob Store, você pensou em outra marca para ela? Pensou usar seu nome da filha? Não. Na verdade, quando eu criei a Bob Store, eu estava tão perdido, estava completamente fora de rumo. Eu tinha acabado de me separar, tinha perdido tudo, tinha perdido a outra empresa, não tinha nada, estava ferrado. Aí aluguei uma casinha num bairro lá de Moema, meu quarto era no fundo da loja, e comecei, acordava às 5 da manhã, ia dormir 10 da noite, olha, foi uma loucura. Então, ali eu não pensei em nada, eu pensei em sobreviver e caminhar, e aí deu certo. E a marca? Mas e a marca? O que tem a marca? De onde veio o Bob Store? De onde veio o 24/7? Porque eu sempre gostei do nome Blue e eu queria um nome que fosse sonoro com Blue. Então era Bob Blue Store. E aí, depois de um ano, veio um cara e falou que, olha, Blue não pode usar Bob Blue porque já tem uma marca Bob Blues. Aí eu tirei o Blue e ficou Bob Store. Quer dizer, na verdade, assim, então, foi marca, um acaso. assim, okay. Você pode ter uma marca muito feia, assim, um nome muito feio, mas a marca depois, quando ela pegou, esse nome fica bonito. Você não presta atenção no que significa. Então, isso é engraçado, né? Mas legal você não imagina isso. Não, Bobô, por exemplo, é uma marca que a gente fala Bobô pela primeira vez, depois pega e você não... Mas e a 24/7, Débora? Vamos ouvir dele, que é a marca Mas atual. Mas o 24/7 tem uma razão. Porque eu queria fazer uma roupa para uma mulher do dia a dia, que ela tem que estar pronta. Ela tem que estar pronta da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, com tudo que ela tem para fazer durante o dia. Então, ela tem que estar pronta 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, que é a mulher moderna. Então, isso tem um sentido. Esse nome tem sentido. Mas se você pensou quando você vendeu a marca, né, para Brands, que você não teve um problema que muitos estão tendo, que tiveram, né, o Retkovich, o Tufidwek. Isso, o próprio nome. Foi a única que conseguiu recuperar. Mas, então, assim, que bom que você criou uma marca legal. Graças a Deus, que o meu nome não estava lá. Pois é exatamente isso. E é uma coisa que, quando eu falo, eu dou aulas, professora de propriedade industrial e advogada também nessa área, e a gente fala muito sobre esses nomes, né? Que acontece, né? Os alunos ficam muito curiosos. Então, o mais legal é você criar uma marca que não seja o seu nome, porque o seu nome bom, mas se você for vender, você tem que prestar muita atenção nisso. E hoje em dia não tem mais como não ter um conglomerado atrás da sua marca, não é, Douglas? Olha o que está acontecendo aí com o Fasano, né? Fasano com a JHSF. Verdade. Então, assim, parabéns pela escolha, a marca é legal, ela é sonora e obrigado. Eu também gosto bastante. E é para se mirar, porque uma boa negociação sem nenhum prejuízo para vocês. Bacana. Então, gente, acho que a gente, como eu estou interrompendo aqui, né? A gente está chegando no final desse nosso encontro, a gente pode fazer outros, que vai ser uma delícia. E para fechar, eu queria meio que fazer uma síntese do que a gente falou aqui, né? Então, quem está pensando nas operações de M&A, a gente concluiu que precisa ajustar, então aproveitar esse tempo, como ressaltou tanto o Rafael quanto o Rodrigo Douglas e a Débora, arrumar a casa, colocar o trem nos eixos, não deixar a peteca cair nesse tempo, procurar um advisor que entenda o que você pretende e possa te oferecer as opções necessárias ou disponíveis para que você atenda aos seus objetivos e que o seu negócio
prospere. Então, eu vou passar para cada um dar a sua mensagem final antes da gente encerrar, agradecendo já a presença de todos, a presença do Douglas, do Rafael, do Rodrigo e de cada um dos nossos ouvintes, né, que estão aqui com a gente, enfim, e agradecendo a todos os comentários que colocaram no chat para a gente. Quem começa? Douglas. Eu posso começar. Não, eu também queria agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, dizer que foi um prazer poder falar aqui, dividir um pouco da história do Grupo Avenida, né? E desejar muita sorte aí para todo mundo que está nos ouvindo. E se quiserem me perguntar algo, fiquem à vontade para me procurar nas redes sociais, aí no meu LinkedIn, ou no meu Insta, ou no meu Facebook, está tudo aberto. E podem me mandar perguntas que eu vou adorar responder. Tá? Você eu achei, o Rafael é que eu não achei. Está aberto também, é Rafael_Sayon. Engraçado, eu acho que tinham outros Rafael Sayon lá. É Rafael com PH, eu procurei. Eu acho que eu marquei o Rodrigo, mas não consegui te marcar no... Mas, enfim. Eu tô com o WhatsApp da Renata, eu mando para ela te manda, tá bom? Então tá bom. Foi um prazer mesmo. Obrigado pelo convite. Ixi. Rafael morreu. Ele caiu. Douglas, está contigo. Rafael não sabe mexer nas coisas eletrônicas. Foi apertar para o volume, apertou para sair do grupo. Para mim é muito legal, estou sempre à disposição. Eu acho que essa visão do outro lado da ponta é muito importante, por isso que eu acho que todas as considerações do Rafael e do Rodrigo foram muito legais, porque mostram um dia a dia diferente, que é a economia como ela é. Quer dizer, eles sofrem na ponta exatamente o que todos nós passamos. Então, super obrigado. Aquilo que vocês precisarem de novo, estou super aberto aí. Obrigado, doutora Débora. Obrigado, Renato. Doutora não, por favor. Por que ela não é doutora se eu sou doutora? Muito mais velha? Não pode, Douglas. Né? Não pode. Ou você chama as duas de doutora, ou eu vou me sentir... Doutoras! Olha só, não, nem vem, Débora, você pode ficar no seu quadrado. Agora já foi. Já dei a gafe. Agora só na próxima live. Agora não pode corrigir, hein, Douglas, senão eu vou me sentir ofendida. Débora, verdade. Você me conhece há mais tempo do que ela. Que papo é esse? Eu sou doutora. Para os alunos, não, se me chamar de senhora, eu dou 0, eu reprovo. Não pode. Eu me doutora Débora e Renato. Verdade. Aquele convite de ontem eu já não faço mais, hein? Vou retirar. Sim. Mas fala... Não, você agora. Suas considerações finais. Eu queria ver se Rafael entrava. Acho que não. Talvez, de repente, mandar uma mensagem para ele no celular. Mas, enfim. Eu acho que a gente já passou bastante, né? Tá legal. Agradecer a BPI, como sempre, por esse espaço. Ali atrás daquela imagem da BPI tem a Érica, que está sempre por aí nos assistindo e nos dando esse suporte imenso. Então, obrigada à BPI. Douglas, adorei as 2 indicações. Tá? Ótimo, adorei. Pena que eu vou tentar ouvir, porque ficou gravado, né? Eu acho que sim, né? Ouvi o Rafael, o início que eu perdi, e adorei saber da história. Tão bom ouvir histórias como a sua, Rodrigo. Foi assim... Obrigado, Débora. Foi legal mesmo. A gente só ouve coisa ruim, liga a televisão, meu Deus do céu, só... Não, quer falar coisa boa, liga para mim. Legal. E Douglas assim, é uma alegria. A presença só tem que tomar cuidado. Sempre. Porque o mundo é chato, né? É chato. O mundo tá Mas chato, hoje você se comportou, Douglas. As palavras que ele usa como vírgula, às vezes, assim, são por uma sala de direito, entendeu? Então, assim, a gente... Dá um up. Hoje você se comportou, olha, nota mil. Me controlei muito. Você se controlou, mas os alunos... Presença, Débora! A doutora Débora chegou aqui, ele se controlou. Agradecer a Renata por ter organizado tudo, estar à frente disso, de ter moderado com perguntas tão próprias, apropriadas para o contexto, porque eu vi perguntas, né, de curiosa, mas a Renata fez o que realmente precisa ser
como sempre. Então, a primeira vice-presidente fazendo o papel de primeira vice-presidente brilhantemente. Muito obrigada, Renata. E espero contar com vocês de novo em outros eventos e com o Rafael também. Mandar um abração para ele e parabéns aos dois. E obrigada, Douglas, pela escolha. Vamos junto. Se você precisar, Com fazemos certeza. juntos. Tá ótimo, gente. Obrigada, viu? Tchau, Rô. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Gente. Beijo, Um beijo. tchau. Prazer, Rodrigo. Valeu, Rê. Valeu mesmo. Renata? Ó, congelou. Valeu. Valeu mesmo, Rê.